Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos livros que simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Pensa só na ideia central dele, que na época era uma loucura. E se os nossos sonhos não fossem só, sabe, um ruído aleatório do cérebro dormindo? E se eles fossem, na verdade, uma mensagem codificada vinda de uma parte super escondida da nossa própria mente? É uma ideia em tanto, né? Mas ela já de cara esbarra numa pergunta que todo mundo faz. Pois é, vamos começar encarando a realidade. Por que os sonhos são tão bizarros? Eles não têm lógica nenhuma. Misturam pessoas, lugares, épocas de um jeito que não faz o menor sentido e, na maioria das vezes, a gente acorda sem entender nada. Bom, foi exatamente desse ponto de partida, desse caos aparente, que Freud começou a sua investigação. E olha, essa sensação de que os sonhos são uma confusão total não é só nossa, não. Muito antes de Freud, um cientista chamado Carl Binns já descrevia os sonhos como um agrupamento sem nexo e louco. Essa era a visão geral da ciência na época. Sonho era sinônimo de caos mental. E era justamente esse o mistério que Freud estava determinado a resolver. E só para a gente ter uma ideia do nível da bizarrice, Freud listou exemplos que outros autores já tinham notado. Imagina só a cena: cães recitando poesia, pessoas que já morreram andando tranquilamente, pedras flutuando na água. São cenários que quebram qualquer lei da física, qualquer lógica. A grande pergunta era: como é que algo tão sem pé nem cabeça poderia ter algum significado? É aí que Freud apresenta a primeira grande sacada dele. Ele sugeriu que, por trás de toda essa bagunça, a função principal de um sonho é, na verdade, uma coisa surpreendentemente simples. E essa função ele chamou de realização de desejo. A ideia é bem direta. O sonho dá pra gente aquilo que a vida real negou. É como se fosse um palco onde as vontades que a gente não pôde satisfazer durante o dia finalmente acontecem. Parece simples, né? Talvez simples até demais. E as provas mais claras disso, Freud encontrou nos sonhos mais transparentes que existem, os das crianças. Ele observou os próprios filhos. Um sonho sobre um passeio de barco, que na vida real foi muito curto, outro sobre comer morangos, depois de ter sido proibido de comer durante o dia. Cada um desses sonhos é um exemplo cristalino de realização de desejo. Aqui não tem disfarce. A teoria funciona na perfeição. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se a função do sonho é realizar desejos, por que a gente tem pesadelo? Por que sonhamos com coisas que dão ansiedade, medo, ou que são só esquisitas e desconfortáveis? A simplicidade dos sonhos das crianças parece não funcionar muito bem para a complexidade dos sonhos dos adultos, certo? E é aqui que vem a segunda grande ideia do Freud, a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Ele propôs que existe uma força escondida na nossa mente, tipo um segurança interno, um sensor, que trabalha ativamente para disfarçar os nossos desejos mais profundos, especialmente aqueles que a gente considera inaceitáveis. Para entender isso, a gente precisa separar duas coisas. O conteúdo manifesto é a história maluca que a gente lembra quando acorda, é a fachada, mas por baixo dela, escondido, está o conteúdo latente. Esses são os pensamentos de verdade, a mensagem real, que foi toda distorcida e transformada em símbolos por esse sensor para não chocar a nossa consciência. A analogia que o próprio Freud usa para explicar isso é genial. Pensa num escritor político que vive numa ditadura. Ele não pode chegar e criticar o governo abertamente, senão já era. Então, o que ele faz? Ele usa metáforas e insinuações, cria histórias que parecem ser sobre uma coisa, mas na verdade são sobre outra. Ele disfarça a mensagem para passar pela censura. Segundo Freud, a nossa mente faz a mesmíssima coisa com desejos que a gente reprime. Certo. Então, se os nossos sonhos são mensagens em código, como é que a gente faz para decifrar? Bom, o Freud também desenvolveu um método para isso. É uma forma de driblar o sensor e chegar no significado verdadeiro por trás daquela história absurda. Essa ferramenta se chama associação livre. A técnica é pegar um elemento do sonho, pode ser uma pessoa, um objeto, um sentimento, e simplesmente falar tudo o que vier à cabeça sobre aquilo, sem filtro, sem se preocupar se faz sentido ou não. A ideia é que, ao desligar a nossa polícia da razão, a gente abre uma fresta por onde as pistas do conteúdo escondido começam a escapar. O poeta Friedrich Schiller descreveu esse estado mental de um jeito perfeito. Ele disse que, para ter criatividade, a razão precisa relaxar a vigilância, deixar as ideias entrarem de qualquer jeito e só depois organizar a casa. É exatamente essa atitude que a associação livre tenta recriar para conseguir desvendar os segredos de um sonho. Agora vamos ver como isso tudo funciona na prática.
Freud usou os próprios sonhos como laboratório, e um dos mais famosos mostra direitinho como um desejo bem complexo foi disfarçado de um jeito muito engenhoso. Olha só o conteúdo manifesto do sonho. Parece simples, talvez um pouco estranho. Freud sonha que o amigo dele, chamado de R, é na verdade o seu tio, o tio Joseph, e no sonho ele sente um carinho enorme por essa figura. Mas essa simplicidade toda é só fachada. Porque aqui está o problema. O amigo R era um cara que Freud admirava muito. Já o tio Joseph, bom, ele tinha um histórico criminal, era alguém de quem Freud não se orgulhava nem um pouco. Então, por que diabos o sonho juntaria essas duas pessoas, que são como água e óleo, numa figura só? Usando a associação livre, a verdade começa a aparecer. Primeiro, ele se pergunta o que o amigo R e o tio Joseph têm em comum. E aí vem o estalo. Na opinião dele, os dois tinham sido tolos em momentos importantes da vida. E essa palavrinha, tolo, é a chave que abre a porta. Freud estava competindo por uma promoção a professor na universidade. O sonho, na verdade, era uma forma de justificar a ambição dele. Era a mente dele dizendo, se os meus concorrentes forem tolos como R e o meu tio, então eu mereço essa vaga. Viu só? O desejo de sucesso profissional foi disfarçado nessa historinha confusa. Foi analisando sonhos como esse, um atrás do outro, que Freud chegou à sua conclusão mais famosa e talvez mais impactante. Ele percebeu que os sonhos não eram só sobre desejos. Eles eram um portal, uma via de acesso para a parte mais profunda e desconhecida da nossa psique. E essa é a frase que resume tudo. A via régia, o caminho real, a estrada principal. Para Freud, entender os sonhos era o jeito mais direto de acessar o inconsciente. Aquele reservatório gigante de impulsos, memórias e desejos que comanda grande parte do nosso comportamento sem que a gente nem perceba. Portanto, a grande virada de chave que Freud propõe é essa. Os sonhos deixam de ser vistos como um lixo mental, um subproduto aleatório do cérebro. Eles passam a ser uma linguagem simbólica, uma criação da nossa mente que é complexa e cheia de significado. Cada sonho é uma peça única, uma janela para a arquitetura interna da pessoa que sonha. E isso nos traz de volta ao começo, mas com um olhar totalmente novo. Da próxima vez que acordar depois de um sonho bem estranho, daqueles que não parecem fazer sentido nenhum, talvez a pergunta a se fazer não seja «mas que maluquice foi essa?» E sim, que desejo escondido, que conflito interno será que a minha mente estava tentando colocar para fora sob o disfarce da noite?